Oi, pessoal, espero que esteja tudo bem com todos. Hoje nós vamos falar também de um tema bastante interessante. O título é bastante pequeno, mas é importante para a gente refletir. O estudo 52, Jesus retira-se. Foi escrito por Mateus, duas passagens de Mateus, uma de Marcos. E o estudo, que a gente lembra, baseado na obra do pastor Lino. O primeiro ponto, Jesus retira-se. Uma coisa muito importante que a gente precisa aprender é a hora de entrar em uma determinada situação, a hora de falar, a hora de calar e a hora de retirar-se. Chega um momento que a gente precisa se afastar de uma determinada situação por N razões. Quando chega esse momento, e é difícil a gente perceber isso, trazendo para os dias de hoje, é difícil, por exemplo, a pessoa achar que chegou a hora dela aposentar, dela mudar de casa, dela mudar de costumes. Às vezes a gente se demora muito numa dada situação. E Jesus, claro, sabia perfeitamente a hora de entrar numa situação, numa discussão e sair dela naquele momento. O que deve falar, como deve falar. Claro que não tem como a gente ainda se comparar a Jesus, mas a gente já precisa ir treinando naquelas coisas pequenas. Jesus tinha um trabalho gigantesco, para fazer mudar comportamento de várias pessoas, E a gente, às vezes, no nosso cotidiano, guardadas as proporções, a gente precisa também saber entender a hora de se retirar. Mateus escreveu assim: sabendo disso, nós vamos falar sobre o que é sobre, Jesus retirou-se daquele lugar e muitos o acompanharam. E ele curou todos, advertindo-os de que não o dessem a conhecer, para cumprir-se o que foi dito através do profeta Isaías. Eis meu servo que escolhi, meu amado, em quem minha alma se deleita. Sobre ele porei meu espírito, e ele anunciará o certo às nações. Não discutirá, nem gritará, e ninguém ouvirá sua voz nas praças. Não esmagará a cana rachada, nem apagará o pavio que fumega, até que faça triunfar o certo. E em seu nome esperarão as nações. Em outro trecho, Mateus disse: sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe todos os enfermos acometidos de várias doenças e sofrimentos, obsedados ou obsediados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. Muita gente os seguiu da Galileia, da Decápole, de Jerusalém, da Judeia e de além-Jordão. Marcos registrou assim: Jesus retirou-se com seus discípulos para o lado do mar da Galileia e seguiu
grande multidão, e o seguiu grande multidão. Também da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, além Jordão, e das circunvizinhanças de Tiro e de Sidom. Sabendo o povo quantas coisas fazia Jesus, foi ter com ele um grande número. E ele recomendou a seus discípulos que tivessem um barquinho sempre à sua disposição por causa da multidão, a fim de que não o apertasse, porque curou muitos, de modo que todos os que padeciam qualquer doença se arrojavam a ele para que os tocasse. E os espíritos atrasados, quando o viam, prostravam-se diante dele e clamavam: Tu és o Filho de Deus. E muitas vezes os advertiu que não o dessem a conhecer. Beleza. O que aconteceu então? Estudando a lição. Sabendo Jesus o que se passava, isto é, no estudo passado, a gente viu que os fariseus entraram em conselho com os herodianos para acharem um jeito de exterminar Jesus. Como, logicamente, não era a hora de Jesus desencarnar, e nem era daquele jeito que ele iria desencarnar, porque não havia ainda implementado as bases do Evangelho para que seu apostolado constituísse discípulos e assim por diante, até chegar nos dias de hoje. Jesus, então, resolve retirar-se, é aquilo que eu disse. Chega um momento que você fala, a situação está assim, assado. Se continuar assim, pode acontecer isso ou aquilo. Então eu preciso me afastar. Às vezes é momento de bater de frente, às vezes não. E essa é a sabedoria. Qual que é o momento de eu discutir, de eu afrontar? E qual que é o momento de eu me retirar daquela cena? Jesus, conhecedor profundo dessa situação, logicamente, sabia perfeitamente a hora de fazer A ou B, né? E se afastou, então, daquele lugar. Mateus, conforme nós já estudamos também diversas vezes, mas nós vamos lembrar, todo o Evangelho de Mateus, a preocupação de Mateus era provar que Jesus foi previsto por todos os profetas e que ele era descendente do povo judeu, que ele era um judeu descendente de todos aqueles processos proféticos. Então, sempre Mateus ilustrava os fatos acontecidos com Jesus com o Velho Testamento. Ele, então, nessa passagem, ele cita o profeta Isaías. Só que, conforme eu li ali, conforme está escrito na Bíblia, na maioria das Bíblias, não é igualzinho, ele não citou o texto literalmente, não. Ficou um pouco modificado. Lá ele disse que a gente não ouviria a voz de Jesus nas praças. E Jesus falou nas praças. Mas vamos ver então como é a passagem do profeta Isaías 42, capítulo 42, versículos de 1 a 4. Olha como é que é o texto na íntegra. Isaías registrou assim a visão profética dele. Eis meu servo, que eu sustento, meu escolhido, em quem minha alma se alegra. Nele coloquei meu espírito. Ele exporá o certo às nações. Não o ouvirão gritar, nem falar alto, nem elevar a voz nas praças. Olha como é que mudou. Jesus falava nas praças, mas Jesus não ficava gritando, alardeando as coisas. Jesus falava calmamente. Não quebrará a cana rachada, nem apagará o pavio que fumega.
exporá fielmente o certo. Não se cansará, nem fatigará, até que tenha estabelecido o certo na terra. E as ilhas esperarão sua doutrina, ou as tribos. Ilha no sentido, né, de comunidade. Aqui tem uma coisa muito interessante. Isaías, então, estava correto. Né? Essa expressão, Mateus que pegou um trecho, né, e acabou não trazendo na íntegra. Mas Jesus falava nas praças. Porque o costume grego, né, pouco tempo antes de Jesus, os gregos todos discursavam nas praças. Paulo chegou a falar nas praças lá em Atenas, né, nas ágoras, né, que era chamada. Então, Jesus era semelhante a vamos usar uma expressão aqui, um peripatético. Peripatético era o nome dado àqueles seguidores de Aristóteles. A expressão peripatético, que vem do grego, né, claro, significa aquele que ensina caminhando, aquele que ensina andando. Então Jesus precisava se retirar daqui para ir para ali, mais ou menos como fazia, guardadas as proporções também, porque os discípulos de Aristóteles falavam em filosofia. Jesus falava de conhecimento totalmente holístico, além do filosófico. Né? Então, todo mundo iria ouvir Jesus nas praças. Pelo contrário, Jesus falava nas praças porque nas sinagogas ele não podia ficar pregando, porque o pessoal ficava de olho nele, conforme nós já vimos, né? E ele tinha que falar o certo, ele tinha que falar a verdade. Mas se ele falasse a verdade nas sinagogas, conforme aconteceu, os fariseus queriam exterminá-lo. Né? O que fez? Eu não vou ficar batendo boca com esse povo aí. Eu vou procurar aqueles que me querem ouvir. Eu não vou falar em templo. O meu templo, então, vai ser a natureza. Eu vou falar no mar, vou falar nas praias, nas praças, nas ruas. Né? E foi isso que aconteceu. Ensinar o que é certo. Isso é muito... O Isaías disse isso, né? E é perfeito. No sentido grego, a expressão que está no grego, ensinar o certo significa fazer juízo ou julgamento. Isto é, fazer uma triagem. Separar, logicamente, a triagem é a separação daquilo que é certo do que é errado, daquilo que é bem e daquilo que é mal. Então, literalmente, era fazer uma escolha daquilo que é direito ou certo. Porque, é claro, toda e qualquer escolha supõe um julgamento. Ou isso ou aquilo, como diz a poetisa Cecília Meirelles. Se eu compro doce e gasto dinheiro, eu tenho que fazer uma escolha. Né? É um poema lindo da Cecília Meirelles, chama Ou Isso ou Aquilo. Isso significa que eu vou ter que fazer um julgamento. Eu vou ter que escolher, porque se eu comprar o doce, eu vou perder meu dinheiro. Se eu guardar o dinheiro, eu não como doce. E assim vai indo, né? Então, toda e qualquer escolha pressupõe um julgamento. Mas veja bem que interessante agora do ponto de vista filosófico. Se Jesus ensina o certo, não faz sentido nenhum ter julgamento. Porque se é o certo, não há por que julgar, porque só tem o certo. Isso é uma coisa... Jesus, então, vai ensinar o certo. Isso não precisa ter julgamento sobre aquilo que Jesus ensina, porque ele ensina o certo. Ele ensinará sempre o certo, diz a profecia. E não se cansará até que o certo chegue à vitória.
e não até que o julgamento vença. Hoje, olha que interessante, gente. A física quântica, fazendo uma leitura assim, bem simplificada mesmo, da beleza que é a mecânica quântica, a física quântica, esse conhecimento, tem uma expressão muito interessante que diz assim: onde nada é certo, tudo é possível. Olha como é que bate certinho. Onde nada é certo, tudo é possível. E eu estou dizendo, onde nada é certo, tudo é possível, inclusive o certo. Porque na incerteza, a maior palavra da palavra incerteza é certeza. Né? Então, onde nada é certo, aí precisa fazer julgamento, porque tudo é possível. Tanto é que a física quântica é conhecida vulgarmente como a física da possibilidade. Porque tudo que se pensa é possível. Quando Jesus disse tudo é possível àquele que crê, isso é quântico. Isso é perfeito. É um pensamento quântico holístico, né? A fama de Jesus, então, ela se espalha com muita rapidez pela região da Síria, né? E a Síria tinha, assim, uma fácil comunicação com a Palestina. E de lá dessa região, chegam muitos doentes espirituais e Jesus cura a todos. Aí o que acontece? O povo fica completamente entusiasmado com tudo que vê. E o entusiasmo do povo que procura e acompanha Jesus por todas as partes, onde Jesus estava, o pessoal também estava, contrasta com a má fé, literalmente, a fé má dos fariseus, a má vontade dos fariseus. Vinha gente da região da Decápole, como diz o Evangelho. A Decápole é uma confederação de 10 cidades, por isso que é Deca. Né? Quando um time é campeão, ele é Deca, né? Deca campeão. Deca, então significa 10, e era composto por 10 cidades: Damasco, Filadélfia, Rafana, Citópolis, Gadara, Hipos, Dion, Pela, Gelasa ou Gerasa e Canata. Todas essas cidades, excetuando Citópolis, ficavam além do Jordão, conforme é citado por Marcos. E segundo, né, ainda o Evangelho de Marcos, vinha gente também de Jerusalém, da Judéia, da Idumeia, do Hebrom, que era a terra de Herodes. E o além Jordão, que o Marcos também cita, era a Pérea, território na região de Jaboque e Armon. Indo de Marqueros, além do Mar Morto, até a região de Pela. Ou seja, dizendo esses nomes que a gente não guarda, toda aquela circunvizinhança só se falava em Jesus. Tipo assim, todo o mundo conhecido daquela região só se falava em Jesus. E essa fama, claro, assustou enormemente o povo, porque quanto mais o pessoal falava mal de Jesus, isto é, os religiosos profissionais, mais Jesus crescia aos olhos do povo. E vinha gente também da região de Síria e Sidom. Aí vinha tudo para Cafarnaum. Como Cafarnaum é a aldeia de Naum, né? Ela tinha as ruas muito estreitas, não ofereciam nenhuma segurança, vamos dizer assim, e nem cabiam as pessoas. Jesus, então, a partir daí, passou a pregar nos campos abertos, nas praias, né? Nos lagos, nas praças, onde ele poderia falar abertamente, sem ser obrigado a discutir todos os seus atos com os fariseus. Os fariseus não davam sossego. Ficava lá à toa, cuidando do templo e perseguindo Jesus Cristo.
E cada vez mais Jesus se afastava das sinagogas. Isso é que é importante. Às vezes, em determinadas situações, a gente se encontra numa determinada tarefa e que aquilo já não faz mais sentido. Então a gente precisa perceber que é hora da gente se afastar. Isso é muito importante. João Batista, quando viu Jesus, entregou o ministério que ele começou como precursor para Jesus, ele disse: convém que eu diminua para que ele cresça. Não é à toa que João Batista não é qualquer um. É um espírito de alto calão. E quanto mais então, a sinagoga só ficava, Jesus se afastou, a sinagoga acabava esvaziando, porque todo mundo ia atrás de Jesus. E quanto mais esse clero oficial, os fariseus, saduceus, etc., perseguia Jesus, mais o povo procurava por ele. E maior era a satisfação de Jesus pelo fato dele descer até os pequeninos, conforme ele disse. Aos sábios e doutos, Deus escondeu essas verdades, mas revelou aos pequeninos. Jesus veio para todos, isso é fora de dúvida. Mas esses grandes, esses oficiais do clero, eles não queriam escutar Jesus, não ouvir os ensinamentos de Jesus. Por quê? Para eles estavam completamente cheios da própria vaidade de saber daquelas escrituras que eles liam e que recitavam. E eles estavam seguros em suas tradições milenares, seculares, né? Um dos estudos anteriores, quando Jesus falou que não se coloca remendo novo em calça velha, em roupa velha, né? E quando Jesus disse também que não se coloca vinho novo em odre velho, ele disse assim: quem provou vinho velho não quer saber do novo. É por isso que todas as pessoas que estão renovando, elas têm muita dificuldade. Eles precisam primeiro se apoiar no ombro do povo menor, porque sempre vão sofrer perseguições daquelas autoridades que não aceitam perder o prestígio do mando, daqueles senhores donos da situação, e pior, aqueles que se acham donos de Deus. E o pior é que nós estamos no século XXI. E até hoje acontecem as mesmas coisas, inclusive nas casas espíritas. A gente tem os donos das casas, os donos das tarefas. Quando uma pessoa nova chega, é muito difícil para ela entrar numa dada panelinha. Isso falando bem aqui do nosso movimento espírita, né? Porque aqueles que já estão há mais tempo, eles se fecham, se enclausuram e não deixam as novas ideias chegarem, as novas tarefas, novos pensamentos, né? E por que não novas dúvidas? Isso é importante acontecer. Entendendo então a lição no sentido mais profundo, a gente pode fazer o seguinte: no sentido que a gente estuda da individualidade e das personalidades, isso é, da nossa essência e da nossa aparência, da nossa essência e da nossa existência, ao ver a impossibilidade de conseguir compreensão daqueles a quem falava e ensinava, ilustrando com seu exemplo a individualidade, Jesus retira-se. Que nem diz a doutrina. Os mentores, isto é, vamos chamar de nossa individualidade aqui, eles fazem de tudo para a gente encarnado se endireitar no caminho daquilo que a gente mesmo se propôs. Quando a gente começa a desviar, eles vão falando, mas diz lá claramente, se não me engano, no Livro dos Espíritos, que quando os mentores vão falando, a gente não dá ouvidos, o que faz? Eles se afastam. O anjo, vamos chamar o seguinte, o anjo da guarda nosso, ele vai dando os toques, vai te mostrando situações, você não o vê, não muda o proceder, ele se afasta. Ele fala: tu faz o que tu quer à toa.
mesma coisa. Quando a individualidade, então, isto é, a nossa essência espiritual, simbolizada aqui em Jesus, ele vai trazer aquelas verdades, todos aqueles ensinos, mas ele fala e ninguém ouve, o que tem que fazer? Retirar-se. Daí Jesus retira-se da sinagoga, do convívio dos fariseus, e vai para onde? Para onde o povo o aceita. É exatamente a aplicação daquela parábola da vinha que está escrita em Mateus. Nós já falamos dela em outra situação, mas nós vamos falar de novo. Que o dono da vinha plantou, né, a vinha, e na época da colheita, ele mandou então os seus enviados para receber a colheita, mas os agricultores, os trabalhadores, mataram um por um. Essa é a parábola, que nós, depois, só para citar, é exatamente esse exemplo. Se aquelas, então, quanto a individualidade vai tentando trazer os ensinamentos, e eles vão morrendo, eles vão sucumbindo no nosso dia a dia. Se aquelas personalidades se recusam a ouvi-lo, ele irá àquelas pessoas que estão mais acessíveis. E o texto de Isaías, aplicado por Mateus, diz claro, né, que a misericórdia da individualidade, isso é, da nossa essência, do nosso eu profundo, sabe aproveitar todos os menores indícios de possibilidade de aperfeiçoamento. Uma fresta que a gente abre, a individualidade sabe aproveitar. Ele fala o seguinte: embora a cana já esteja rachada, a individualidade não acabará de parti-la. Embora o pavio já esteja apenas fumegando, ele não vai apagá-lo de tudo. Não vai mesmo. Legal isso, né? A individualidade, então, em união com o Cristo interno, conforme a gente estuda, aproveita as mínimas possibilidades para salvar, entre aspas, ou seja, conduzir a personalidade ao caminho daquilo que é certo, ao caminho correto. E essa individualidade não estará satisfeita e feliz enquanto a personalidade não tiver feito a escolha definitiva. Ainda que para isso vai ter que esperar múltiplas encarnações durante muitos séculos, mas vai ter que escolher o caminho certo, porque só existe, Jesus disse, eu sou o caminho. Não é um. Eu posso fazer N caminhos, mas eu vou ter que voltar um dia para o caminho, que é o caminho da minha essência. Não há um outro jeito da gente pensar, né? Claro que com esse modo de agir, a individualidade irá atrair para si multidões de sofredores de todas as partes. Mas para não deixar-se envolver, tem que ter muito cuidado, porque a todo momento nós temos flashes que a gente não imagina, que são provenientes das nossas outras existências, né? As nossas personalidades que são dissociadas. Então tem que ter muito cuidado para não se envolver por elas. E terá sempre à mão, à sua disposição, a individualidade vai ter sempre à mão um barquinho, olha que legal que é isso, para fugir, isso é, avançar, separar-se, refugiar-se em prece. Para não se sentir apertado ou acossado dos ataques daquelas personalidades insatisfeitas ou daquelas personalidades que são dissociadas, isto é, não aceitaram o processo evolutivo ainda. As nossas N personalidades, muitas delas estão completamente insatisfeitas e que acabam a gente acessando parte delas, né, no nosso dia a dia e vai atrasando o nosso processo. Mesmo Jesus, então, pedindo para que ninguém fale que ele é o Filho de Deus,
apesar de passar desconhecido pelos encarnados, os desencarnados que veem a aura vão publicar conforme aconteceu lá. Os espíritos impuros prostravam-se diante de Jesus e falavam: você é filho de Deus. Porque os desencarnados veem aquela aura brilhante, fantástica, e logo eles falam isso. Então não haveria como Jesus passar despercebido. Como ele mesmo disse, não tem como a gente esconder uma cidade construída sobre um monte. Perfeito isso, né? Jesus sabia disso. Mas como a individualidade, pela sua extrema humildade e modéstia, que é logicamente inerente do próprio adiantamento, sempre pedirá silêncio em torno de si mesmo. Porque aqueles que se gabam de terem encontrado o Cristo interno, acharam apenas e tão somente o próprio eu ilusório e pequenino, porque o fato de gabar que encontrou já não é mais humildade. Essa lição, então, nos mostra a gente aproveitar para entender dentro das casas espíritas, dos movimentos espíritas, o processo mediúnico. Tem que ter muito cuidado com os espíritos que elogiam. Esses espíritos que são bajuladores. Estou falando de casa espírita, mas na nossa vida social a gente tem que ter muito cuidado também quando as pessoas começam a bajular demais. A gente precisa falar com eles, conversar, né? Porque são personalidades provavelmente que estejam falando também, que eles se calem. Não façam isso, para não atrasar nenhum processo da gente, nem o processo dos outros. Certo, gente? Essa então é a mensagem que eu queria trazer para a nossa reunião de segunda. E a gente agradece aos nossos mentores espirituais o trabalho de intuição e de inspiração. Rogamos ao Cristo, né? Para que fique conosco, que cure nossas feridas e cicatrizes e nos ajude a trabalhar todas aquelas questões que estejam nos afastando de Deus, nosso Pai, Criador. Obrigado, gente, por tudo, por me ouvirem até o momento. Que Jesus nos abençoe sempre.